Estamos de volta com o TVC2 e você confere agora a entrevista com a autora do livro Perícia Criminal e o Valor Jurídico da Prova Material, Beatriz Figueiredo. Nós estamos aqui com a autora do livro Feminicídio, Perícia Criminal e Valor Jurídico da Prova Material. Ela é perita, ela é da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela é a Beatriz Figueiredo. Muito boa tarde, Beatriz. Boa tarde, obrigada pelo convite, por me receber. Seja muito bem-vinda, viu? Beatriz, como eu falei aqui, o feminicídio tem sido cada vez mais pauta, né? Uma pauta recorrente, infelizmente. Eu gostaria que você trouxesse primeiro uma abordagem, um panorama geral do que aborda o seu livro. O livro ele é dividido em 3 sessões, né? A parte inicial ela vem tratar justamente das bases do que é a nossa sociedade, como é que a gente caminhou até, infelizmente, ter números tão altos assim, né, sobre a violência contra a mulher. Então eu falo sobre patriarcado, sobre gênero, sobre como a nossa sociedade brasileira foi constituída, as mulheres que fizeram parte dessa Constituição, as mulheres indígenas, as mulheres escravizadas, né? Então eu venho caminhando por esse campo até chegar na parte legislativa, né? Falar ali do que a gente teve de legislação até a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, e depois da Lei Maria da Penha até a Lei do Feminicídio, que é uma lei nova, né? Ela é de 2015, e depois do que a gente tem de normativo depois da Lei do Feminicídio, né? Que a gente hoje tem que falar muito sobre violência de gênero online, violência política, né? Tem a Lei Carolina Dickmann, tem a Lei do Stalking. Então, depois dessa contextualização do que é gênero, o que é patriarcado, os tipos de violência contra a mulher, né, que a gente não tem só a violência física e a violência sexual, a gente tem a violência patrimonial, a violência moral. Aí o livro começa de fato a tratar da importância da perícia no curso do processo penal, né? Qual é o trabalho da perícia ali na investigação e depois na ação penal como um todo. E depois sim a gente chega na terceira parte, que é que fala do processamento de local. O perito criminal ele precisa ter um viés de gênero para examinar esses locais de feminicídio, para não deixar nenhum vestígio passar sem ser notado. Perfeito. Que é a sua área de trabalho, Sim. né? Você é da Polícia Civil do Distrito Federal, é perita, e você disse também que trouxe para o seu livro, na abordagem que você fez, outras mulheres participaram, né? Sim, eu sou a única autora, mas eu fiz questão de trabalhar com mulheres, né? Então, o meu projeto editorial, projeto gráfico, todas as ilustrações, a revisão, eu só trabalhei com mulheres nesse projeto e a capa é da minha mãe, né? Que legal. Eu convidei a minha mãe para fazer a capa, então também é um... Vou mostrar aqui, gente, a capa do livro. Isso, é um desenho dela, uma ilustração dela. Então foi muito gratificante e foi um objetivo mesmo, trabalhar só com mulheres. Eu queria esse olhar que, apesar de ser um tema extremamente caro e sensível a mim, enquanto mulher, enquanto profissional, eu queria que tivesse uma certa delicadeza para tratar da vida e da morte dessas mulheres que fazem parte do livro, né? Perfeito. Inclusive você até tatuou, Sim, né, a capa do isso. livro. Foi uma homenagem. A minha mãe é o livro, né? Que legal, que legal. Bom, e há levantamentos bastante técnicos da sua área, né, da perícia aí. Sim, a verdade é como eu estava falando, eu peguei todos os vestígios possíveis de serem encontrados numa cena de crime e analisei eles sobre o viés de gênero, porque uma mancha de sangue em um local de suicídio, em um local de homicídio comum, e quando eu digo comum não estou falando que ele tem que ser normalizado, comum. Sim. Que não seja por gênero, é muito diferente desse sangue quando eu estou falando de uma mulher que foi assassinada por ser mulher, né? Esse sangue pode ser um sangue menstrual, esse sangue pode ser um sangue de um processamento de aborto forçado ou não, esse sangue pode ter diversos outros significados que estão permeando a questão de gênero, e assim para todos os outros vestígios, né? Se a gente está falando, por exemplo, de vestígios botânicos, de plantas, flores, caules, a gente pode estar falando de chás, medicamentos que foram administrados nessa mulher para ela perder a consciência, para ela entrar no estado de sonolência, para ela ser envenenada, para ela abortar, enfim. Então todos os vestígios, quando a gente fala de gênero, eles podem ter e normalmente eles têm um significado muito específico. Perfeito. E além do livro trazer todas essas agressões, essas especificações, também fala sobre a evolução legislativa, né, da proteção às vítimas, inclusive com alguns avanços bem recentes também, né? Isso. Porque eu até trago um infográfico bem no começo do livro para mostrar como nós mulheres demoramos e ainda somos carentes de direitos específicos, né?
direito ao voto. Só na década de 60 que a mulher deixa de ser considerada civilmente incapaz, né? Então, até a década de 60, se uma mulher herdasse por herança ou ganhasse dinheiro ou uma propriedade privada, se ela não fosse casada ou ela não tivesse um homem para responder administrando aquele patrimônio, ele era passado ao Estado, por exemplo. A gente era considerada civilmente incapaz na década de 60, pouquíssimo tempo atrás. Sim, é muito recente. Né? Muito recente. Até pouco tempo atrás a gente tinha legislações absurdas, como aquela que falasse que se um homem que estuprasse uma mulher se casasse com ela, ele era perdoado do crime, porque o que se protegia era uma suposta moralidade da mulher e não a sua dignidade sexual, né? Então eu vou falando dessa evolução dos nossos direitos, que ainda não são plenamente gozados por nós mulheres, né? Mas para a gente conseguir entender onde a gente estava e para onde a gente caminhou. Eu fico, a cada momento que você fala, é tão absurdo, sabe? E ao mesmo tempo tão recente que a gente tenha passado por esses absurdos e a sociedade talvez aceitando isso de uma forma tão passiva, né? E agora todos esses gritos, digamos assim, né? Todas essas falas, como o seu livro, como a participação da mulher na política, enfim, trazendo essas mudanças, aí é que a gente vai se dar conta do quão recente é isso, né? Porque os nossos direitos sociais e socialmente adquiridos, a gente não pode descansar nem um minuto, né? Porque é muito fácil que a gente retroceda Sim. nesses nossos ganhos. Então, como você falou, apesar de nós mulheres sermos a maioria das eleitoras, a gente é uma minoria absoluta em representatividade política, né? Em várias outras áreas, em áreas de chefia, em áreas de gestão, apesar de nós mulheres também sermos as que mais têm graduações dentro das universidades, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente ainda recebe menos que os homens exercendo o mesmo trabalho. E naqueles trabalhos em que é padronizado o salário, como servidores públicos, por exemplo, você vê pouquíssimas mulheres galgando cargos de chefia, cargos de direção, né, porque eu acho que é um movimento, a gente pensar para as mulheres, né? Eu costumo falar que nunca pode ser sobre nós, sem a nossa participação. E são construções sociais, né? Nós vivemos uma sociedade machista, então nós, e aí eu me incluo enquanto mulher, somos bombardeados o tempo todo por uma cultura machista. Então é um processo de desconstrução que ele tem que ser contínuo para todo mundo. Né? Perfeito, Beatriz. E o seu livro já foi lançado? Já foi lançado. Foi lançado no dia 28 de agosto, num evento lá no Instituto de Criminalística mesmo. É mesmo? Sim, foi bem interessante. A gente teve a participação de deputadas, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Mulher, do Corpo de Bombeiros Militar, né, da comandante do Corpo de Bombeiros Militar, de juízes, promotores, procuradores, porque a ideia do livro também é conversar não só com os peritos, mas com os outros operadores do direito, para mostrar como esses vestígios estão numa cena e Sim. como eles podem ser entendidos, né, o valor forense que eles têm quando a gente está falando da ação penal. Então foi um evento bem bacana. Que bacana. E agora, na última segunda, na OAB? Isso. E aí na segunda-feira eu fiz um segundo lançamento lá na OAB, né, no núcleo de violência contra a mulher, de combate à violência contra a mulher. Também aí eu conversei com advogados, como eu falei, é um livro que é para conversar com os operadores do direito. Não, e os tópicos todos são relevantes para todas as esferas, Exatamente. Né? Beatriz, quem estiver em busca do seu livro para comprar, onde obtém essas informações? Algum site, rede social? Bom, as pessoas podem comprar diretamente comigo, né, entrando em contato pelas minhas redes sociais ou no site da editora. O livro é da editora Milênio, que é a maior e a melhor editora de ciências forenses de criminalística do país, aí, né? Todo mundo que gosta desse assunto de ciências forenses de investigação sabe, então tá lá no site da Milênio, então entrando em contato comigo mesmo. Perfeito. E na tela, gente, agora vocês podem ver que tem aí o perfil da Beatriz, tá? Então, caso vocês tenham interesse em comprar diretamente com ela, esclarecer algumas dúvidas sobre o livro que tem essa pauta hiper relevante, tá aí a rede social dela, tá bom? Bom, Beatriz, alguma mensagem final para a gente finalizar? Bom, as pessoas me perguntam muito sobre, já que eu falo sobre esse assunto, como a gente pode combater o feminicídio, né? E eu falo que é uma pergunta de difícil resposta porque ela passa por uma multiplicidade de valores. E de áreas a serem abordadas. É claro que a gente tem a parte da perícia, da investigação e da punição para esses agressores, mas a gente tem muito antes disso, né? Cada agressor que é devidamente preso e julgado não é um ganho, porque uma mulher foi morta, né? Então a gente já perdeu enquanto sociedade. Então, enquanto sociedade,
A gente precisa lutar, falar sobre esse assunto, discutir esse assunto, dar voz às mulheres. Os homens precisam participar desse movimento como vozes atuantes, não é ocupar o nosso espaço de fala, mas é entender sobre o assunto. A gente não pode mais se furtar de dizer que não entende sobre esses assuntos, que não sabe mais quais falas são machistas ou misóginas ou agressivas às mulheres, né? A gente teve agora mesmo essa semana um episódio lamentável, né, dos alunos de medicina. Então esse assunto ele é muito pungente, ele é muito vibrante, a gente precisa discutir sobre ele e precisa apoiar mulheres, né? Consumir mulheres, assistir mulheres, contratar mulheres, dar espaço para que essas mulheres elas possam crescer e deixar claro um aviso final de alguma mulher, se ela for vítima de violência patrimonial, moral, psicológica, que procure ajuda, né, que entre em contato com as forças de segurança pública. Se você conhece alguma mulher ou alguma mulher te procurou, seja essa rede de apoio, né, para que a gente possa evitar que as violências escalem até chegarem ao feminicídio. Perfeito, Beatriz. Vou aproveitar para mostrar novamente, gente, o Beatriz Figueiredo, Feminicídio, Perícia Criminal e Valor Jurídico da Prova Material. Essa é a capa do livro, tá? Para quem estiver buscando. Mais uma vez, o perfil da Beatriz está aparecendo na tela para você. Beatriz, eu só posso agradecer sua presença aqui tão rica para colaborar com o espaço. Agradecer a sua presença literária também, viu? Porque é de um assunto assim, de extrema relevância e que bom ter mais alguém falando sobre isso, tá? Eu que agradeço o espaço e o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estão à disposição sempre que vocês precisarem. E assim, mais uma vez, encerramos o TVC2, agradecendo sempre a sua companhia e audiência. Lembrando que amanhã nós estaremos de volta, primeiramente com o TVC1 às 12h45 e novamente às 18 horas com seu primeiro Jornal da Noite e os principais destaques do dia. Vejo você amanhã. Tchau!